Ele queria que esse poder entrasse em ação para ajudar as pessoas. Isso é demonstrar amor. Hoje nós estamos vivendo uma época em que pouquíssimas pessoas na igreja têm dom do Espírito Santo. Talvez, primeiro, pela razão dessa falta de amor, essa falta de desejo de ajudar as pessoas. Porque o poder que o Espírito Santo nos concede, que está dentro de nós, ele só é liberado se nós amarmos, se nós desejarmos que esse poder seja transferido às pessoas para ajudá-las. E outra coisa é porque não existe, então, um desejo e não existe a fé para as pessoas fazerem isso. O desejo está mais nas riquezas materiais, nas coisas materiais. Então, não se deseja, não se busca os dons espirituais como se busca aí os bens materiais. Então, o coração do homem está muito levado às coisas materiais, muito preso às coisas materiais. Por isso, dificilmente a parte espiritual vai desenvolver da maneira que deveria desenvolver. Então, os discípulos ficaram maravilhados com esses dois fatos que são narrados aqui. Esse primeiro, do domínio que Jesus demonstra, a autoridade que ele demonstra sobre o mar, sobre os ventos, e depois sobre Satanás e aquela multidão de demônios sobre aqueles gadarenos, e no caso o destaque aqui desse gadareno que conversa com Jesus. Então, eles ficaram maravilhados com isso. Agora eles conheceram aí um poder maior ainda. Eles tinham visto já curas, algumas libertações, mas agora viram que o poder de Deus não opera só nessas coisas, também sobre a própria natureza. E não importa quantos demônios existam operando na pessoa. Então, o poder é confrontado e o poder de Deus é maior e a pessoa é liberta. Então, eles ficaram super admirados com isso. Então, na parte 1, nós temos aí Jesus e as forças sobrenaturais. Então, tópico 1, poder sobre a natureza, e tópico 2, poder sobre os demônios. Vamos ver então, tópico 1, poder sobre a natureza. Até este ponto, Lucas já havia mostrado Jesus exercendo poder sobre os demônios e enfermidades, como está em Lucas 4, 31 a 44. Agora, ele o mostra exercendo o seu poder sobre as forças da natureza, Lucas 8, 23 a 25. A tempestade surge aqui como uma força impessoal, revelando que a harmonia original da criação se perdeu. Neste momento, ela se levanta contra uma força poderosa que precisava ser detida. Ao receber a voz de comando do Filho de Deus, as forças descontroladas da natureza param. Jesus põe ordem no caos. A cena foi tão dramática que, para os discípulos, que arrancou deles a pergunta: quem é este que até os ventos e a água manda? Então nós sabemos que aí as ondas, os ventos surgem. Existia isso naturalmente ali, sempre acontecia, pequenas tempestades, mas essa tempestade é uma tempestade muito grande, a ponto daqueles homens que eram alguns pescadores acostumados com isso, temerem pela sua própria vida, acharem que iam morrer. E Jesus dormia tranquilo, parece que Jesus estava muito cansado, ele tinha pregado o dia inteiro, antes de entrar no barco, estava muito cansado, e ele entra e vai dormir, tranquilamente está dormindo. Agora veja bem, o barco balançava, e muito, entrava água, e Jesus tranquilo, dormindo. Não sabemos se esse dormindo poderia ser Jesus dormindo, mas já tinha acordado e queria ver o que os discípulos faziam. Não sabemos, mas pode ser também, assim como ele andou com aqueles homens no caminho de Emaús, e ele não se apresentou, ele não se identificou, e já ia até embora, fez com que ia embora, e eles convidaram para ele entrar, e ele então só se revelou na hora que ele foi partir o pão. Eles conheceram que era Jesus. Então poderia ser que Jesus estava fazendo a mesma coisa aqui, estava ali dormindo, tranquilo, começou a tempestade, ele acordou, mas ficou tranquilo, esperando ver a reação dos discípulos, ver se a fé deles era colocada em ação. Mas ele viu que exatamente aconteceu o contrário. Ficaram amedrontados, com medo de morrer, e foram acordar Jesus. Até que, interessante, ainda bem
que lembrar de Jesus nessa hora é importante quando você estiver aí, né, no meio da tempestade na sua vida. Corra para Jesus, peça para Jesus, peça ajuda a Jesus. Lembra-se de Jesus e Ele está aí para te ajudar. Então essa tempestade pode ser que tenha sido uma tempestade natural e de repente, né? Porque a natureza, depois do pecado do homem, a natureza também teve aí a sua reação, por isso que acontecem tantas coisas, tantas catástrofes têm acontecido, maremotos, terremotos, tsunamis, tudo isso acontecido porque na própria natureza ela perdeu aquela condição de perfeição que só vai encontrar no milênio. Então nós vemos que várias coisas acontecem. Agora, é o desejo de Deus? Não. Deus criou tudo perfeito para funcionar direitinho. Adão era para ser o homem que era representante de Deus na terra, toda a sua geração era para ser um povo de Deus. Não era para ter enfermidade nenhuma, doença nenhuma. Não era para existir isso. Não era para existir nenhuma coisa má. Deus só criou coisa boa. Deus deseja só o bem nosso. Mas com a entrada do pecado no mundo, então veio o caos sobre tudo. Sobre os homens, sobre a natureza, sobre os animais, tudo. Devido exatamente à entrada do pecado no mundo. Isso aqui que fez com que tudo isso possa acontecer hoje, está acontecendo hoje. Então veja só que veio a tempestade. Pode ser então que tenha sido uma tempestade natural, que naquele dia não foi natural. Começou a ser uma tempestade exagerada e como se fosse ali um tsunami que aconteceu ali. Agora, pode ser, é possível sim, que tenha sido uma ação de demônios para impedir Jesus de chegar do outro lado. Jesus estava dormindo e eles quiseram se aproveitar para causar aquela tempestade e afundar o barco e não permitir que Jesus entrasse na terra aí dos Gadarenos, em Decápolis, para libertar aquelas pessoas. Aquela região era uma região onde muitas pessoas estavam vivendo endemoniadas. A ação maligna ali era terrível. Muitas pessoas doentes também. Então eles acordam Jesus e Jesus repreende então aquelas ondas, aquele vento e diz que se fez bonança. Veja bem, quando acabam a tempestade, não é imediatamente que as águas ficam tranquilas, mas naquela hora tudo se acalmou. O vento acabou, as ondas baixaram, ficaram tudo tranquilo, provando que era uma ação do Espírito Santo sobre aquela tempestade, sobre aquele mar, e também a repreensão. Veja só, Jesus repreendeu. Então, esse repreendeu pode significar que ele repreendeu ali a ação de demônios sobre aquelas águas, sobre aquele vento, sobre aquela tempestade. E se não for, foi sobre as águas, sobre o vento e acalmou tudo. Porque pode acontecer, né? Nós vamos ver que Elias, homem sujeito às mesmas paixões que nós, olha só que coisa interessante, disse, não vai chover, e ficou 3 anos e meio sem chover. Olha só. Então Jesus se fez homem, ele estava agora cheio do Espírito Santo, e quando ele repreende então os ventos, repreende ali a tempestade, as águas, tudo se acalma. Olha só. Não foi assim? Elias foi um homem que foi cheio do Espírito Santo, um profeta de Deus com poder tremendo operando através dele. Disse não vai chover, não choveu. Então veja só, é uma ação sobre a natureza. Bateu a capa no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu. É uma ação do Espírito Santo, poder de Deus sobre as águas. Moisés tocou lá no rio, as águas se transformaram em sangue. Tocou no mar, o mar abriu. Então, uma ação poderosa do Espírito Santo sobre a natureza. Então, os discípulos, quando viram isso, eles ficaram admirados e disseram, mas como pode uma pessoa fazer isso? Quem é este que manda? E aí o mar, os ventos se acalmam, obedece a ele. Que coisa tremenda. Então isso contribuiu muito para a fé deles crescer,
a fé em Jesus, para eles acreditarem que Jesus é realmente o Messias. Então tudo aquilo estava escrito a respeito de Jesus, que ele teria esse poder imenso operando através dele. Vamos então ao tópico 2, diz poder sobre os demônios. Se a natureza é uma força impessoal, o mesmo não pode se dizer do diabo. A Bíblia mostra que ele é um ser pessoal, isto é, dotado de personalidade. Jesus e seus discípulos tiveram que enfrentá-lo muitas vezes. Ainda quando descrevia o relato da tentação de Cristo, Lucas informa que Satanás ausentou-se de Jesus por algum tempo. Lucas 4,13. Jesus derrotou o diabo na tentação do deserto, mas depois disso teve outros embates com ele. De fato, a Escritura registra vários casos de pessoas oprimidas e possessas de demônios que tiveram um encontro com Jesus e seus discípulos. Veja aí Lucas 4, Lucas 6, Lucas 7, 8, 9, 10, 11 e 13. Em todos os casos, tais pessoas foram libertas e Satanás derrotado. Então agora, depois de Jesus ali repreender os ventos, o mar, ele agora vai ter um trabalho quanto às forças agora de Satanás e vai combater diretamente agora Satanás e seus demônios. Agora é um confronto que vai existir com os demônios. Então veja só, antes ali o mar, o vento, é uma coisa impessoal, né? Não tem uma pessoa, embora nós possamos até interpretar que aí haviam demônios. Mas se não haviam demônios, era uma natureza. Então não é uma pessoa, é impessoal. Agora é uma luta pessoal. Olha, a gente não vê o demônio, mas é uma luta pessoal, é um confronto espiritual. Então é um confronto do Espírito Santo contra os demônios, contra Satanás, que comanda esses demônios. E Satanás, aí o diabo, é pessoal, é uma pessoa, existe realmente. A grande arma que ele tem é fazer com que as pessoas pensem que ele não existe. Porque ele pode agir livremente, não tem ninguém para combatê-lo. Mas na verdade, todo crente tem que saber que ele passou a ser um soldado no exército de Cristo. E está vivendo uma batalha contra o reino de Satanás. Então nós lutamos contra as potestades, contra os demônios, né? Contra toda essa organização de Satanás nos lugares celestiais. Eles estão aí combatendo. Existe um poderoso exército de Satanás. Existe um poderoso exército de Deus. O exército de Satanás só é 1/3 do exército de Deus. Então nós somos mais do que vencedores. Não precisa você ter medo de demônio, tá? Porque a força, o poder que existe dentro de você é infinitamente superior, tá? Então você só precisa aprender a dominar, aprender a repreender aquilo que já está vencido. Você só precisa aprender a vencer o que já está vencido. Satanás já foi derrotado. Seus demônios também. Então você tem que aprender a vencer os que já estão vencidos. Só isso. Então aquela ausência de Satanás, daquela luta espiritual que se seguiu depois que Jesus foi para o deserto ser tentado por Satanás. Então essa ausência foi momentânea. Depois Satanás vem de novo com seus demônios e vem tentando enfrentar Jesus. Mas ele é derrotado. Quando Jesus fala então com aquele gadareno, aqueles demônios já recebem a derrota, já sabem que estão derrotados, já sabem que não vão ganhar. Então veja só, eles é que pedem, deixa pelo menos nós ir lá para os porcos, porque já sabem que tinham que sair. Eles não podiam ficar, não podiam lutar contra Jesus, não podiam lutar contra a força, o poder que estava em Jesus. Então eles já sabiam que tinham que sair. Então eles já pediram logo